Boa noite a todos que se encontram aqui. Estamos abrindo essa live agora. Esperar as pessoas entrarem. Essa live ela vai receber uma pessoa especial que é o pastor Eli Tenório. Ele mora no Canadá e ele vai participar dessa live aqui conosco. Eu peço que vocês fiquem na live para fazer suas perguntas. Vou enviar o convite para ele agora. Peço que vocês aguardem, por favor, que ele vai entrar. Só um momento. Pastor Eli Tenório. Eu peço que vocês fiquem nessa live, que vocês escutem a mensagem que ele tem para transmitir para nós. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Algumas pessoas estão entrando aqui, irmão Zineide. Fique na live, tá, irmão Zineide? Para você ouvir a mensagem que o pastor Tenório. Se alguém quiser depois entrar ao vivo, pode entrar, né, pastor, para fazer uma pergunta para o senhor? Pode sim. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que o senhor nos concede de... O senhor está no Canadá, não é isso? Eu estou nos Estados Unidos hoje. Eu estou aqui na sede da Conferência Geral hoje. Está na sede da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. O pastor Eli Tenório, ele é daqui do Brasil, mas ele foi eleito em 2019, não é isso, pastor? Isso Para mesmo. ser presidente mundial, pastor presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Por quantos anos? 4 anos, pastor, do seu mandato? Agora são 5 anos. Ah, 5 anos. Aumentou um ano. Eram 4, aí passaram a 5 agora. E concorreu com pastores de quantos países? E eu não lembro direito quais foram os candidatos na época, mas tinha acho que 4 outros irmãos, eram 5, acho. Tá bom. Eu fiz esse convite aqui, eu estou falando aqui de Curitiba. Eu fiz esse convite para o pastor Eli Tenório tem uns 4 meses já. Isso. Ou mais, se eu não me engano. Faz tempo. E aí ele falou que só teria uma oportunidade hoje e ainda foi bem difícil conseguir na agenda dele, porque ele viaja pelo mundo inteiro, né, pastor? É verdade, é verdade. E aí eu convidei ele porque ele não tem muito tempo, ele é muito ocupado, tá, pessoal, para quem está aqui na live, então ele vai contar para nós uma experiência que ele teve na sua vida, e ele contou essa experiência na Conferência Geral, que foi aqui no Brasil, em 2019, lá em São Paulo, na Árvore da Vida, né, que chama? Isso. Então, numa pregação lá, ele falou sobre uma experiência que ele teve, e eu pedi para ele contar essa experiência, assim, diante da situação caótica do mundo. As pessoas têm esperança no homem, no mundo que a gente vive, mas nós que somos cristãos, a gente sabe que é um pouco diferente, né, pastor? A solução para as É pessoas isso mesmo. do mundo. Aí eu queria saber se o senhor já quer fazer algum comentário, se o senhor quer já começar ou quer esperar mais um pouco, não sei seu tempo também, que eu falei para o senhor que eu queria um pouco do tempo, né? É O senhor é verdade. muito ocupado, né? Bom, eu quero saudar a todos que estão acompanhando a gente aqui, que a paz de Deus seja com cada um de vocês, onde quer que você esteja, e desejo que o Espírito Santo esteja aí no seu coração, os anjos de Deus ao seu redor, e que nós todos aqui possamos desfrutar desses minutos que vamos passar juntos aqui, falando um pouco da nossa experiência,
E que Deus possa tocar nos nossos corações e que depois dessa reunião a gente possa sair daqui na certeza que tivemos aqui um encontro com o Senhor Jesus. E eu Amém. posso, irmã Socorro, já começar contando a experiência, né, que eu compartilhei lá nas reuniões públicas da Conferência Geral em 2019. Nós morávamos em Dallas, no Texas. Era eu, minha esposa, a Larissa, e havia nascido há 2 anos atrás o Vitor. O Vitor era Nenê, nosso filho, né? Isso foi ali pelos anos de 2003, 2003. Foi no ano 2003. Nós resolvemos mudar da cidade de Dallas e morar no campo. Aí nós mudamos para um sítio, compramos um sítio pequeno, um pouco afastado de Dallas, e fomos morar lá. E construímos uma casa nesse sítio. E assim que nós mudamos para casa, nós notamos que havia escorpiões naquele local, né? E era assim, algo que eu nunca tinha morado num lugar que tivesse escorpiões. Então era algo assim aterrorizador quando a gente via aqueles escorpiões dentro de casa. Eles entravam dentro de casa. Era um carpete, na sala tinha um carpete bem clarinho. E aí eu vi pela primeira vez um bichinho, né, marrom, andando já no meio da sala ali. Aquilo, quando eu vi aquilo, corri, peguei um chinelo e já matei ele na hora, rapidamente. E já fiquei assustado, né? Falei, puxa, esse lugar aqui tem escorpião, né? Aí, às vezes eu saía para fazer visita, né? E voltava à noite. E teve dias de eu voltar à noite, quando eu chegava na área, na entrada da casa, tinha uma varanda assim. Teve noites, né, ali que eu matei 5 escorpiões ao chegar de Dallas, né? Andando pela varanda, aquelas noites quentes do Texas. E como eu disse, era muito aterrorizador ver aqueles escorpiões, especialmente quando a gente encontrava eles dentro de casa. Eu fiz uma pesquisa para ver quão perigosos eram os escorpiões, aquele tipo de escorpião. E lá dizia, então, na pesquisa que eu fiz, que aquele tipo de escorpião dificilmente mataria um adulto. Daria muita dor, sofrer uma picada pelo escorpião, mas o escorpião não tinha assim, veneno suficiente para matar uma pessoa saudável, adulta. Porém, crianças até 2 anos de idade poderia ser fatal uma picada do escorpião. Bom, ainda continuei com muito medo, porque o Vitor nessa época, como eu disse, era nenê, ainda tinha 2 aninhos de idade. Então, foi assim algo terrível, né? Saber que tinha escorpiões ali, que podia picar o Vitor, podia picar qualquer um de nós ali. Então, eu tive muito medo daqueles escorpiões no começo. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui acostumando com os escorpiões e chegou a um ponto onde eu passei a brincar com os escorpiões. E eu brincava com o escorpião, eu colocava ele em um chinelo, e quando ele estava chegando já perto de mim, eu colocava outro chinelo na frente dele, ele subia naquele chinelo, e eu ficava assim brincando com o escorpião, né? Então eu perdi, na verdade, o medo dos escorpiões ali, fiquei muito acostumado com eles. E, bom, primeiro aí já tem uma lição pra gente, né? A gente às vezes se acostuma com o perigo. E a gente pode se acostumar com o pecado também. E pode passar a brincar com o perigo, que é o pecado, né? E o Espírito Profecia tem um texto em Moisés que ela fala que Salomão, o sábio Salomão, ali em Provérbios, dá uma advertência pra gente, né? Quanto a brincar com o pecado. Que é uma das advertências mais sérias que é dado na Bíblia quanto a brincar com o pecado, é essa dada por Salomão no capítulo 5, verso 22 de Provérbios, onde ele fala assim que o pecador será enredado, ou seja, será amarrado com as cordas do seu próprio pecado, por ficar brincando com o pecado. Então ali está falando para a gente desse perigo, né, da gente se acostumar com o pecado e passar a brincar com o pecado. Mas o que eu aprendi ali muito naquela lição dos escorpiões ali foi o seguinte: eu brincava com os escorpiões ali até um certo ponto. Eu pegava o do escorpião e ficava brincando com ele. Mas depois que eu cansava de brincar com o escorpião, o que eu fazia com ele? Eu dava uma chinelada nele e acabava com ele, né? Então aquilo ali para mim, depois eu pensando naquela experiência, nessa situação, eu falei assim, muitas vezes o diabo faz a mesma coisa com a gente, né? Ele brinca com a gente, fica brincando com a gente por um momento, até enquanto ele está se divertindo com a gente. E depois ele tenta destruir a pessoa. Quando a pessoa está já enredada no pecado, ele destrói a pessoa. Muitas vezes a pessoa se afasta de Cristo, fica nas mãos do inimigo, o inimigo fica brincando com aquela alma,
E quando a alma está aprofundada no pecado, na miséria do pecado, então o diabo procura destruir a pessoa, né? Então foram essas as lições que eu tirei daquela experiência para mim. Primeiro, a gente cuidar para não se acostumar com o mal, com o perigo do que é o pecado. E a segunda lição que eu tirei para mim foi essa daí, que o inimigo, ele procura brincar com a gente, e na hora que ele cansa de ter a gente enredado com o pecado, a gente iludido com o pecado, então ele procura destruir a nossa vida, porque ele sabe que se ele nos destruir enquanto a gente está afastado de Jesus, não tem solução, não tem salvação para a gente, porque a nossa única salvação, a única chance de salvação que nós temos é Jesus Cristo. Não tem nenhum outro meio de salvação a não ser através de Cristo. Então, ele brinca com a gente dessa maneira, ele tenta nos afastar de Cristo, nos iludir com o pecado e depois ele procura nos destruir. Então, essa é a lição para todos nós e o apelo que eu faço aqui para cada um de nós, cada um que está aqui assistindo essa live neste momento aqui, é que não se iluda com o pecado, não brinque com o pecado. Se por alguma razão da vida você algum dia se afastou de Jesus Cristo, se afastou da igreja dele, volte, não fique lá longe brincando, porque o diabo está a todo momento procurando destruir você. E na hora que ele cansar, que ele achar que já cumpriu o que ele queria com você, ele vai tentar te dar a última chinelada, né? E acabar com você. Mas se você estiver com Jesus, ele não tem poder para fazer isso. Então, ande com Jesus, porque vida sem Jesus não é vida. Eu costumo dizer que morte com Jesus também não é morte, né? É simplesmente um descanso. Então, não deixe o diabo brincar com você, não brinque com o pecado, não se iluda com o pecado, mas ande com Jesus todos os dias da sua vida. E eu oro para que Deus abençoe cada um de nós, para que a gente possamos nunca nos afastar de Cristo. E quando formos tentar a nos afastarmos, vamos lembrar da experiência do escorpião. Eu brincando com o escorpião, né? E fazendo o trabalho de destruir o pobrezinho do escorpião ali. É o que Deus quer fazer, é o que o diabo quer fazer com você, mas Deus não quer que isso aconteça na sua vida. Então escolha Jesus a cada momento da sua vida e ande com ele. Poxa, meu, eu lhe agradeço imensamente por esse conselho que o senhor deu para nós. Eu nunca esqueci dessa experiência que o senhor contou lá, por isso que eu pedi para o senhor vir aqui. Por mais que muitas pessoas não entraram aqui na live para assistir, mas eu vou deixar essa live gravada aqui no meu Instagram, né? Vou compartilhar com o senhor também, se o senhor quiser passar para alguém. Vou publicar no meu YouTube, no meu Facebook, para que nós possamos, assim, ouvir o seu conselho, que é com certeza um conselho de Deus para nós, né? Amém. E que a luta nossa aqui seja sempre ficar do lado de Cristo. Tá bom, pastor? Eu lhe agradeço pela oportunidade que o senhor concedeu para aqui para nós, para aqui para o Brasil, né? O senhor dificilmente vem aqui, né? Verdade. Mas eu sei que a sua responsabilidade é muito grande. Eu sempre brincava com o pastor Davi Paz Silva, dizia que ele era o Moisés. Ele falava, oi, irmão Moisés, agora é o senhor. Eu falava para ele assim, tudo bem, irmão Moisés? Aí ele falava, meu nome é Davi. Eu falava, não, é Moisés. O senhor é o Moisés agora, que conduz aí o rebanho de Cristo aí no mundo. Que Deus lhe abençoe, abençoe a irmã Lázara, a sua família. Obrigado. Que nós possamos ter a oportunidade de ver o senhor vir aqui no Brasil, visitar a gente. Que Deus abençoe o senhor aí e agradecemos também pelo seu carinho que o senhor tem pelo povo de Deus, de ter aceitado essa missão aí, Amém. De conduzir o povo de Deus e dispor um pouquinho do seu tempo para vir aqui deixar essa mensagem para a gente, tá bom? Tá, muito obrigado, irmã, também por me dar essa oportunidade. Que Deus continue abençoando a irmã, esse seu ministério de estar aí, né, tirando tempo para falar com as pessoas também. E que Deus abençoe e prospere esse ministério da irmã aí. E Deus abençoe todos aqueles que entraram aqui e aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem depois. Que Deus acompanhe e guarde cada um de vocês. As pessoas estão muito carentes de Deus, sabe, pastor? Por isso que eu estou procurando fazer essas lives aqui pelo meu Instagram, porque a gente vê que o mundo está muito carente de Deus, sabe? E nós conhecemos a verdade mais preciosa para o tempo que nós estamos vivendo. Amém. E aí eu senti assim, vontade, já faz algum tempo que eu venho fazendo lives assim, pastor, irmãos, assim,
e deixando aqui no Instagram salvo para que as pessoas possam receber um pouco de conforto, né? Sobre a grande verdade que a gente conhece e que muitas pessoas não conhecem, É né? verdade. E a gente vê tanta coisa acontecendo hoje, né, na sociedade. Tem muitas pessoas carentes buscando conhecer algo melhor. E como a irmã disse, Deus tem nos dado o privilégio de conhecer algo melhor, que é Jesus, a preciosa verdade da Bíblia aí. E a gente tem que fazer o que pode mesmo para compartilhar. E, como eu disse, eu oro para que Deus abençoe esse seu ministério aí e abençoe todas as pessoas que vão estar vendo essa Amém. mensagem. Muito obrigada, irmão. Deus lhe abençoe. Amém. A irmã também. Fique com Deus. Tchau. Tá bom. Até mais, irmão. Tchau. Obrigada. Prazer. Pode fechar, irmão, aí. Tá. Deixa eu ver. Eu não sei se tem alguém que queria fazer alguma pergunta aqui para o pastor, mas ele tinha me falado já, né, que o tempo dele ia ser. Ele é muito ocupado, ele é pastor Elitenório, como eu falei lá no começo, para quem ainda não estava aqui na live. Ele é o ministro, pastor, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Então, ele viaja pelo mundo inteiro, ele tem uma agenda muito cheia. Já faz mais de 4 meses que eu tinha convidado ele para ele vir contar essa experiência aqui para nós. Então, que Deus possa abençoar todos que participaram aqui na live. E agradecemos. E quem não assistiu desde o início, pode assistir. Eu vou deixar salvo aqui no meu Instagram. Tá bom, pessoal? Não sei, tem algumas pessoas aqui na live, não sei se quer entrar aqui para falar alguma coisa, tipo a Usineide, para a gente. Deixa eu ver aqui. Consigo mandar aqui um convite para a Usineide, ver se ela entra. Usineide, se você quiser entrar aqui na live para deixar um conselho para nós. Não, ela não pode. Mas tá bom então, gente. Eu vou encerrar aqui a live e agradecer a presença de todos que participaram aqui. Boa noite a todos.